Esses são os deuses que já perderam a consciência da memória. Até mesmo seus nomes foram perdidos. As pessoas que os adoravam estão tão esquecidas quanto eles. Desde há muito tempo, seus totens foram quebrados e derrubados. Seus últimos sacerdotes morreram sem passar o segredo adiante. Deuses morrem, e, quando morrem de verdade, ninguém chora nem se lembra deles. As ideias são mais difíceis de matar do que as pessoas, mas também podem ser mortas no fim. Serão os deuses imortais? Vamos ver o que Neil Gaiman tem a dizer sobre isso com o seu American Gods, Deuses Americanos, aqui no Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd. Então, André, o que nós precisamos saber de essencial dessa obra do Neil Gaiman? Bom, primeiro que os deuses podem morrer, então imortais eles não são, né? Conforme a leitura que eu fiz no início. Então, é o primeiro spoiler que você vai tomar nesse vídeo de hoje. Né? Segundo, esse livro, o Deuses Americanos, Neil Gaiman, ele conta uma história que é particularmente interessante pelo jeito como ele conta. Né? Porque ele nos mostra que os povos que vieram para a América, desde os povos antes de Colombo, né, todos eles, sejam os povos nórdicos, os africanos, ou os europeus em geral, até asiáticos, todos eles, quando vieram, trouxeram consigo suas crenças. E como eles trouxeram suas crenças, nas crenças vieram juntos os deuses desses povos. Que na verdade não é uma ideia original do Neil Gaiman, né? Logo no início ele coloca a ideia de um antropólogo, o Richard Dawson. Esse antropólogo fala sobre a questão do folclore americano e ele diz justamente que tinha uma curiosidade porque ele pensava, para onde iam os demônios, as criaturas demoníacas desses povos que chegavam à América? Ele chegou a perguntar para alguns, né? E alguns disseram, é porque eles não acompanham a gente, porque eles têm medo de atravessar o oceano. A viagem muito longa, né? A viagem é muito longa, eles tinham medo de atravessar o oceano, né? É interessante. Então, o Neil Gaiman não teve essa ideia original de pensar nos deuses que seriam importados, né, de outros mundos para a América. O Neil Gaiman é britânico e é interessante, né, como ele descreve uma viagem pela América, ele que é um estrangeiro, né, na América, mas que descreve de forma muito interessante e a gente se sente realmente viajando por aquele país, né? É um livro de estrada, é um livro de viagem. Não deixa de ser não, uma road trip aí, a gente pode dizer. Só que envolvendo deuses e uma coisa, falando em deuses, né? Você falou dos deuses importados, né? Mas também tem os ameríndios ali que estão na história, e até um deles, quando vai perguntar se ele é um deus, ele fala, não, não sou um deus, eu sou um herói. Eu não lembro qual é o termo exatamente que ele fala, né? Como se fosse um herói folclórico, uma coisa assim, né? Que ele diz, não sou um deus, né? É como se fosse. Né? Então, mesmo os índios ali, eles teriam os seus deuses, mas também seriam como se fossem os semideuses deles. E durante o livro a gente vai encontrar vários desses, né? E um fato, acho que é primordial no livro, é a gente entender como é que os deuses estão sobrevivendo. Né? Não, isso é interessante, né? Porque você lê esse livro foi publicado em 2001. Né? Virada ali do século, né? Do milênio. O Neil Gaiman já era um autor muito famoso porque ele tinha escrito Sandman, que é uma das obras mais cultuadas dos quadrinhos, que inclusive merece um quixotada especial, talvez até uma série de programas sobre todas as sagas do Sandman. Pra falar do Sandman, só de falar de cada um dos irmãos dele, então vários vídeos, né? É uma obra genial. Eu ainda acho que a obra-prima do Neil Gaiman é o Sandman. Mas o American Gods também é uma obra muito boa. É uma leitura muito boa de se fazer. É um livro bem extenso, né? Mais de 500 páginas, com muita história, apesar de que tem uma saga, uma subtrama dentro do livro que eu acho que desanda um pouco, é aquela do Lakeside, né? Vamos falar, né, primeiro, como é que começa o livro e a gente chega lá, né? Já tá chegando no Lakeside. Então, no começo da história, né, nós temos o Shadow, que é o personagem principal ali, que é quem vai dando encaminhamento à história. Ele está na prisão, ele cumpriu uma parte da pena e por bom comportamento ele vai ser liberado, e quando falta um pouco tempo para ele ser liberado, chega o diretor, né, e fala, você vai sair um dia mais cedo.
Aí ele até acha assim, o que será? Um dia mais cedo, aí ele fala, sua esposa morreu num acidente de carro. E nesse início ele só pensava nisso, né? Em voltar para a esposa e voltar para um emprego que o amigo dele já tinha certo para ele, né? Numa academia. Voltar a trabalhar no velho emprego. E a esposa, nesse acidente de carro, morreu justamente junto com o seu amigo, fazendo o que não se deve fazer no carro em alta velocidade. Principalmente numa pista com neve, né? Então acabou se acidentando, morre o amigo e a esposa do Shadow e ele é liberado um dia mais cedo. Mas só... A primeira lição logo do livro, né, que a gente percebe é que sexo oral e direção não combinam, né? Se for em movimento, não é recomendado. Tá? E assim morre, né? E nesse mesmo, devido a essa situação, o Shadow acaba descobrindo que a esposa traía ele com o melhor amigo dele. Né? Mas, apesar dela ter morrido, ela volta, né? Algumas vezes aí no livro. Porque o Shadow, ele vai, né? Pro velório da esposa, mas no caminho ele encontra um senhor. Ele pega um voo para ir para a cidade dele. E nesse voo tá tendo uma tempestade muito forte, né? E um cara que se apresenta como Mr. Wednesday diz a ele que vem uma tempestade muito mais forte ainda. E chama ele para ser o guarda-costas dele. O Shadow então aceita esse emprego, né? Não tão rapidamente, ele duvida que eu nem te conheço, vou trabalhar para você, né? Que história é essa? Mas por alguns encontros, né? Eles se separam depois, encontram de novo. É aquela questão, né? Eu não te conheço, mas você me conhece muito bem, né? O Wednesday conhece muito bem o Shadow, então ele começa a trabalhar com ele. E aí eles partem Estados Unidos afora, passando por várias cidades, conhecendo figuras bem interessantes, né? O legal é que assim, são apresentados os personagens com os nomes americanos, né? São apresentados os personagens com os nomes americanizados deles, adaptados, ou até os disfarces, né? Que eles utilizam, como o Low Key Smith, né? Que está ali na prisão, né? Junto com o Shadow. E só que alguns deles acabam dizendo o que é que são, né? Por exemplo, um dos primeiros que o Shadow, enquanto o Shadow ali na cadeia, ele fica treinando truques de mágica com moedas. Ele gosta muito disso, é um jeito dele meio se desestressar, né? Passar o tempo. É porque na cadeia ele não se diverte muito porque ele é muito grande, muito forte, os caras não mexem muito com ele. Né? Aí ele tem que achar outras formas de distração. Ele prefere não se envolver, né? Justamente por isso. Ele toma uma decisão que ele não vai mais ser preso depois de sair da cadeia, vai sair com bom comportamento. E aí ele conhece um leprechaun, ou um duende, né? Só que o que a gente imagina os duendes, esses do arco-íris, do pote de ouro, sempre são apresentados como seres diminutos. Só que esse leprechaun tem mais de 2 metros de altura, né? Que ele encontra no bar. Quando o Wednesday convida o Shadow a tomar um hidromel com ele. Aí já dá pra ter uma ideia, né? De quem que é. Que o Wednesday também ele fala, não, quarta-feira, Wednesday, em inglês, né? É o meu dia. Então a gente já vai ter uma noção de quem que é. A gente tem que lembrar que o nome original de Odin é Wotan, né? Daí que vem o Wednesday. Em inglês, os dias da semana são voltados para alguma coisa, né? Não para as feiras, né? Que nem em português. E aí esse leprechaun, ele faz uma disputa e ensina a fazer um truque de moeda pro Shadow, que é fazer surgir uma moeda do nada. O Shadow fica tentando entender como é que ele fez esse truque, só que não é um truque, né? É a mágica do leprechaun. Só que tem um porém, que essa moeda é uma moeda que o leprechaun não podia dar pro Shadow, ele deu. Que era uma moeda poderosa, que seria a moeda que dá a vida para o leprechaun. E aí tá a chave da ressurreição da esposa. Da esposa Laura, né? A esposa do Shadow. Laura Moon, né? Ela tem a ver com a lua também, né? Que em muitas culturas é uma divindade também, né? Também. E aí o Shadow, né? No enterro, né, da Laura, acaba jogando essa moeda do leprechaun dentro da cova. E é por causa dessa moeda que a Laura volta, não sem estar permanentemente em decomposição, né? Mas ela volta a encontrar o Shadow algumas vezes, inclusive até salvar a vida dele. Então chegamos àquela questão que a gente já tinha colocado no começo e que a gente acabou não elucidando até agora, que é como os deuses antigos estão sobrevivendo. Bem, a gente tem que saber que não está fácil para ninguém, né? Inclusive para os deuses. Tem, por exemplo, uma deusa, né, que se prostitui
e pede para os clientes é um deusa da fertilidade, né? É. A deusa do sexo, então é melhor do que se prostituir, né? Para ser adorada e continuar tendo, que o poder dos deuses vem disso, né? Tem que ser idolatrados, que aí é a eles conseguem adoração ter o poder, né? Para continuar existindo. Tem um outro também que é um gênio, né? Que é taxista. Então, quando alguém entra no táxi, ele realiza o desejo dessa pessoa e assim ele vai sobrevivendo. Não, é muito Só que criativo, né? como um bom gênio, ele passa a bola, né? Realiza o teu desejo, agora você fica com o táxi para realizar o desejo do próximo. É muito engraçado. Assim, o Neil Gaiman faz uma pesquisa muito interessante e ele tem umas sacadas muito legais, né, em relação aos deuses e tal. Por exemplo, os deuses do Egito trabalham numa funerária, né? O livro dos mortos, né? Como os deuses são todos... como os deuses, né, estão voltados para esse lado pós-morte, principalmente, né? A cultura egípcia, ela cresceu, né, a religião, tudo. Você vê que os grandes monumentos egípcios são monumentos à morte, né? As pirâmides, né, são túmulos, na verdade. Então, é uma adoração tão febril da morte, né? E então, nada mais lógico do que os deuses egípcios trabalharem em funerárias, né, e continuarem um culto aos mortos. E aí um deles, né, nesse trabalho funerário, aproveita para tirar uns pedacinhos de fígado, de coração dos mortos aí quando está fazendo a autópsia, para ir se alimentando. Você vê que realmente é uma forma péssima, né, para um deus, deve ser para mim, para sobreviver. Mas é uma coisa interessante esse desenvolvimento dos deuses quando eles chegam aos Estados Unidos, né? Eles ressurgem nos Estados Unidos, na verdade. Eles não são os mesmos deuses da Europa. É uma forma, inclusive, distorcida daqueles mesmos deuses, né? O deus que surge na América quando chega um japonês lá não é o mesmo deus original que ficou no Japão. Exatamente. Mas a ideia é que são simulacros da fé, que a fé cria os deuses, que lhes dá vida e energia. E daí surge a trama, porque seria um livro legal a gente vê essa questão dos deuses, como eles estão se virando lá nos Estados Unidos e tudo mais, só que tem uma trama maior que é o que justifica o fato de o Shadow entrar na história. O Wednesday chama o Shadow porque vai haver uma guerra, na verdade já está se preparando, porque os novos deuses estão destruindo os deuses antigos. E quem são os novos deuses? Os novos deuses são aqueles que são idolatrados com sacrifícios e muito tempo, né, de devoção, que é a televisão, a internet, as autoestradas, né? Então eles, não, eu sou o deus das autoestradas, que cada morte num acidente de trânsito é um sacrifício para mim. Então, são deuses que estão muito poderosos. A mídia, né, é uma deusa muito poderosa. Então, e os deuses antigos, como vão sendo deixados de lado, né, vão ficando mais fracos, né? E o interessante é que se ele for atualizar hoje essa questão dos deuses, né, muito provavelmente o deus da televisão e o deus do rádio um pouco mais fracos, estão fragilizados e tentando enfrentar a deusa da internet, que está muito poderosa, né? A gente tem o deus do computador, né, que acho que hoje seria convertido como o livro de 2000, virado ali, né, 2000, 2001. A internet já existia banda larga em alguns lugares, mas não tão difundida como hoje. Então ele não deu um foco tão grande para ser o deus da internet, né? Mas ele é o deus dos computadores. Inclusive, esse aí é um que roda, né? Isso aí, né? E o deus dos computadores, ele parece um nerd ter tudo, né? Ele é um gordo, tal, um óculos que fica emitindo uma luz, e aí ele fala uma luz verde fósforo, como se fosse dos antigos monitores, né? Dos computadores. Engraçado as descrições deles também. E esse livro ele vai desenvolvendo ideias que o Neil Gaiman já tinha anteriormente, né? Por exemplo, no Sandman ele trata muito dessa relação do Loki com o Odin, com o Thor. Ele gosta muito da literatura nórdica, da mitologia nórdica, inclusive ele escreveu, né, um livro de mitologia nórdica recentemente. E ele vai desenvolver essas ideias também com um spin-off, né, que é o Filhos de Anansi, né? Anansi Boys. Ele conhece o Sr. Nancy no American Gods, e no Anansi Boys são os filhos do
do Sr. Nancy, né? Seu Nancy. Que seriam O Seu Nancy. o Gordo Charlie, né? E o Spider. Que é um livro também interessante, eu digo para vocês a leitura. Vale a pena. Não é uma trama complexa como American Gods, nem tão dramática. Mas é um livro muito engraçado e o desenvolvimento é muito interessante. Os personagens, vale a pena a leitura. A gente tem ainda no Deus Americanos, né? Mostra algumas situações que os deuses podem fazer, algumas magias, a gente pode dizer assim, né? Que é sair e atravessar o tecido da realidade. Né? Então, em certo momento que eles precisam fugir, então o Edens ele faz umas runas no painel do carro. Eles estão viajando, ele o Shadow. E aí quando ele faz essas runas, eles atravessam o Shadow, entende mais ou menos que eles atravessaram alguma coisa, mas saíram de onde estavam, né, da estrada. Uhum. E aí que o Edens explica para ele, não, a gente está fora do palco. A gente está por trás do palco, né? O palco é onde está, que é a vida nossa, dos humanos, então por trás do palco é só os deuses teriam acesso. O que faz sentido, né? Porque se eles são simulacros de ideias, né, da fé, então aquela ideia de que onde dois estiverem, lá eu estarei, né, está nos evangelhos, faz totalmente sentido, né? Onde tiver duas pessoas adorando um Deus, seja qual Deus for, aquele Deus está ali, né? Porque é uma ideia que está encarnada naquele momento, né? Exato. E isso o Shadow vai descobrindo muita coisa, conhecendo muitos lugares. Então, tem um parque, né, com o carrossel, que seria o carrossel dos deuses, né, quando eles chegam e os seres do carrossel, eles ganham vida conforme os deuses antigos chegam para se reunir. Que o Edens ele está tentando reunir os deuses antigos para juntos lutarem contra os deuses novos. Enfim, na verdade tem uma subtrama aí do Edens, que ele está enganando tanto os novos quanto os antigos, né? E junto com o filho dele, o Loki. O Loki está do outro lado, só que a gente só vai perceber isso depois, né? Aí a gente pode perguntar, mas bom, tem o Odin, tem o Loki, e onde está o Thor nessa história? Aí eu vou dizer o que acontece com o Thor. Né? O Shadow está conversando com o Wednesday está falando alguma coisa, aí o Shadow pergunta, você está bêbado? Aí o Wednesday fala, né? Ainda não, mas fiquei pensando no Thor. Você não conheceu ele, um cara grande, igual a você, de bom coração. Não muito inteligente, mas ele entregaria a camisa do próprio corpo se alguém pedisse. E ele se matou. Colocou um revólver na cabeça e estourou os miolos em 1932 na Filadélfia. Que tipo de morte é essa para um deus? Então a gente descobre aí que o Thor já era, ele cometeu o suicídio. E não é um fato incomum, né? Dos deuses que estavam entraram em depressão, né? Nos Estados Unidos. Eles falam, muitas vezes no livro eles falam isso, né? Isso não é a terra para os deuses. Eles comentam muito no livro. Em 32 foi a Grande Depressão, né? Nos Estados Unidos já estava bem avançado, né? Então provavelmente as pessoas que tinham deuses antigos estavam abandonando de vez aqueles deuses antigos e se entregando talvez ao cristianismo porque era se agarrando em alguma coisa, a fé mainstream, digamos assim, né? A fé principal, né? Eu acho que em momentos de crise alguns deuses crescem muito enquanto outros acabam sofrendo mais. É interessante que eles não falam tanto assim, eles falam de Jesus meio en passant, né, no livro, né? Aquele filho de uma virgem, né? Muito assim, mas não colocam ele nesse entre meios. Acho que ninguém mais evitou, né? Porque tem uma coisa, né, que mitologia é só a religião dos outros, né? Uma coisa assim que fazer dizer. Apesar de que na série de TV, né, que é baseada nos livros, aparece vários Jesus, né? Existe um Jesus mexicano, são várias encarnações do Jesus diferente. Não, Jesus, você fez um Deus, né? Deus cristão ali, você é um Deus muito poderoso, né? Que tem muitas facetas, né? Muitas encarnações. Cada cultura ele vai ser de um jeito, né? Até quando a gente vê, todo ano passa presépio de Natal da China, Jesus é chinês, né? Presépio de Natal brasileiro, Jesus dança samba. Essas coisas que eles colocam assim que não tem muito a ver. Isso é uma coisa engraçada, né? Lembrando aí da infância, eu só entendi essa questão de mitologia e religião assistindo, tem um dos filmes dos Cavaleiros do Zodíaco, que eles lutam contra Lúcifer, né? E Lúcifer é totalmente mitologia cristã, né? Vamos dizer assim.
E aí o yoga ele comenta, né, quando eles questionam, porque no Japão não é tão difundido, né, o cristianismo. Eles comentam, e o yoga é católico, então ele fala, não, a mitologia cristã. Aí quando eu era adolescente, né, assistindo aquilo, mitologia? Sim, mitologia, né? Aí que eu entendi, nossa, a gente chama de mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia greco-romana, né? Ó, mitologia oriental, a gente está chamando a religião dos outros de mitologia, né? Tem gente que acredita. E na verdade a mitologia é quando morre a religião, né? Quando a religião deixa de ser religião, ela passa a ser um mito. Por exemplo, existiam pessoas que acreditavam tão fervorosamente ou mais em Zeus do que acreditam hoje em Jesus. Na verdade, eu duvido muito que alguém acredite em Jesus hoje como os maias acreditavam em Quetzalcoatl, né? Eles tinham coragem de matar milhares de pessoas para poder alimentá-lo, para que o sol nascesse de novo, né? Eu não vejo os cristãos com tanta coragem assim de acreditar num Deus. Não, mas tem um motivo, porque Jesus ele não queria sacrifícios. Né? O sacrifício é o individual, né? De se doar. Bom, enfim, sem querer dar muito spoiler, né? Mas chega, então, um momento que é um spoiler grande, inclusive, né? Mas o Ednes, ele morre, né? Tomou um tiro no olho, sequestrado. Tomou um tiro no olho, e é no olho de vidro dele, né? A gente sabe, né, que o Odin, ele não tem o olho, né? E tem um motivo, né? Porque ele tirou o olho, né? Ele trocou o olho. Ele trocou o olho pela onisciência. Seria pelos poderes dele, né? Ele tirou o olho, e aí ele é sequestrado, tomou um tiro no olho de vidro, e é por causa da morte do Odin que realmente os deuses antigos finalmente resolvem se reunir para lutar contra os deuses novos. Aí o Shadow ele se prontifica porque lá no início do livro ele fez um acordo com o Odin, né? Que o Odin falou, você vai trabalhar comigo? Aí o Shadow, mas o que eu vou fazer? Eu sei como se fosse o meu guarda-costas. Não, mas eu não quero, eu vou precisar matar alguém, uma coisa assim, ele pergunta, né? Ele fala, não, bom, você vai ter que me defender, proteger, machucar alguém eventualmente, se precisar que você machuque, e fazer minha vigília. Aí fica meio assim, né? Fazer minha vigília. E aí chega o Odin, morre, e aí os deuses se metem, não, e quem vai fazer a vigília pro Odin? Aí o Shadow, eu fiz o contrato, tem que fazer, né? E ele fica decidido, né? E os outros deuses, ele, não, você não pode, você não vai conseguir. Eles até querem que um anão faça, né? Um anão mitológico, né? Faça a vigília, que é mais forte. Ele, não, eu consigo. E ele vai pra árvore da vida, tá lá o corpo do Wednesday estirado lá embaixo. O Shadow fica amarrado nu nessa árvore e ele tem que passar 9 dias, os 9 sacrifícios ali, ele passa 9 dias amarrado nessa árvore em sacrifício ao Odin. É muito arretada a forma como o Neil Gaiman usa a mitologia, principalmente a mitologia de Odin, né? A ideia do Ragnarok, como ele vai usando. Se você não conhece essas histórias, você não consegue curtir o livro totalmente, né? Porque ele vai entrar na história de cada deus para usar na trama dele. E ele consegue manipular aquelas ideias das histórias mitológicas de forma que todas elas se encaixem perfeitamente na trama, né? Isso aqui é interessante. E é interessante quando a gente vai lendo e vai, pô, isso aqui é tipo o Capitão América, né? Eu peguei essa referência. Não deixa tão claro algumas vezes, você vai, opa, não, isso aqui eu conheço, essa história. É um livro que, uma edição especial com um monte de nota de rodapé ia ajudar muito, né? Podia fazer uma caixa, né, especial, Deus americanos e tudo que é livro de todas as religiões que ele fez. Para entender, leia isso aqui. Tem muitas viradas de roteiro, vai ter o desenvolvimento da identidade do Shadow. A gente não vai entregar tudo aqui, né? Esperamos que o leitor se sinta instigado a buscar esse livro. E ficamos por aqui. A gente se vê no próximo Quixotada Nerd, seu programa de literatura nerd. Gravando. Peraí, não. Desgravando. Serão os deuses imortais? Vamos ver o que Neil Gaiman tem a dizer sobre isso com o seu American Gods.
Deuses Americanos, aqui no Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd, com a apresentação de André Siqueira e Amâncio Siqueira. E aí, André, o que é que a gente pode... Peraí. E aí, André, o que é que a gente precisa saber sobre os deuses americanos? Bom, primeiro, como você perguntou se eles podem ser mortos, eu já fiz uma leitura que eles morrem, então já está respondido, né? Pode acabar o vídeo, a gente pode continuar. Acidente de carro, morreu justamente junto com o seu amigo, fazendo o que não se deve fazer no carro em alta velocidade. Principalmente numa pista com neve, né? Então acabou se acidentando, morre o amigo e a esposa do Shadow e ele é liberado um dia mais cedo. Mas só que Então, pessoal, é bom não fazer um boquete no trânsito.